sobre as obrigações quanto à prestação, especificamente a obrigação de dar coisa. Primeiro bloco, nós vimos que esta obrigação de dar coisa se divide em 3 espécies: dar coisa certa, restituir coisa certa, dar coisa incerta. Nós já falamos sobre a obrigação de dar coisa certa, agora seguimos os nossos estudos a partir do artigo 238, tratando sobre a obrigação de restituir coisa certa. E aí, muito propício o fato de termos terminado o nosso segundo bloco, bem no final da obrigação de entregar coisa certa, né? As duas são espécies da obrigação dar coisa certa, que é regulamentada pelo princípio da especificidade e pelo princípio da gravitação jurídica. Só que na obrigação de entregar, o devedor é o dono, até a tradição do móvel, registro do imóvel. Por isso, considerando o princípio do res perit domino, a coisa perece para o dono, nós vimos todas as regras relacionadas ao perecimento e deterioração desse bem. E em todas elas, o devedor ficava no prejuízo. Por quê? Porque ele era o dono. A coisa perece para o dono. Se perecer antes da tradição, resolve a obrigação. E o devedor tem que devolver eventual valor recebido. Se perecer com culpa, resolve a obrigação. O devedor tem que devolver valor eventualmente recebido, mais perdas e danos. Se deteriorar, o credor pode aceitar a coisa como está, abatido o preço, então o devedor vai ficar num prejuizinho, ou resolver a obrigação. E aí o devedor tem que devolver o preço, sem perdas e danos no primeiro momento. Se a deterioração decorrer de culpa, o credor pode aceitar a coisa com abatimento no preço, ou resolver a obrigação. E aí o devedor tem que devolver valores eventualmente recebidos, mais perdas e danos. Ou seja, em todos os cenários, o devedor ficava no prejuízo. E justo porque ele é o dono. E a premissa fundamental é de que a coisa perece para o dono. Mas agora nós vamos falar sobre a obrigação de restituir coisa certa. E muito importante que os senhores percebam que a obrigação de restituir coisa certa, o credor é o dono. Lembre-se daquele exemplo que dei no bloco passado. Eu te emprestei o meu carro. Você tem uma obrigação, qual? Me devolver. Você tem uma obrigação, qual? Me restituir coisa certa. Portanto, nesse nosso exemplo, você é devedor da restituição. Mas você é dono do carro? Não, não é. Eu sou. E eu sou o credor da restituição. Você é devedor da restituição, eu credor da restituição. Você possuidor do carro, eu proprietário do carro. E aí o que acontece se você, com o meu carro, foi para determinado lugar, porque eu te emprestei, estacionou ele direitinho, fechou, bonitinho, e aí saiu. Quando voltou o carro, havia sido furtado. E aí? Pereceu. Você não tem mais o que me devolver. Você não pode me obrigar a receber de volta coisa diversa. E eu não posso te obrigar a me entregar um outro carro. O objeto da nossa relação obrigacional era coisa certa, determinada, individualizada. E a única coisa capaz de satisfazer minha pretensão, ter de volta o bem que me pertencia, era aquele carro que pereceu. Nesse caso, você tem que me indenizar alguma coisa.
O devedor da restituição de coisa certa, se o bem perecer sem culpa, tem que pagar alguma coisa para o credor que é o proprietário. Por mais que isso possa soar um pouco estranho, e alguns vão falar assim, nossa, é injusto, etc. Por mais que possa soar um pouco estranho, se o bem perecer antes da devolução sem culpa, o devedor não tem que pagar nada. O credor sofrerá a perda, sem direito à indenização. Sem direito à indenização porque não teve culpa. E ele sofrerá a perda porque ele é o dono e a coisa perece para o dono. Então eu te emprestei o meu carro, você levou ele para determinado lugar, fechou direitinho, com segurança, saiu, o carro tinha sido... Quando voltou, o carro tinha sido furtado. Não tem mais o que me devolver. Você não tem que me pagar nada. Eu vou ficar no prejuízo. Por quê? Porque eu sou o dono. E a perda não decorreu da sua culpa. Pode soar um pouco estranho, mas é assim que o legislador dispõe. E tem um sentido lógico. Porque a coisa perece para o dono. E nesse caso o dono é o credor. O dono é o credor. Se não teve culpa do devedor, não há que se falar em indenização. Aí olha o que o legislador vai nos dizer então. Artigo 238 do Código Civil. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda. E a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda. E a obrigação se resolverá, sem falar em indenização, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Professor, que história é essa de ressalvados os seus direitos até o dia da perda? Eu te aluguei o meu carro. E aí, no 5º dia de aluguel, ele foi furtado, sem culpa sua, tá? Então, eu sofrerei a perda, eu, credor, sofrerei a perda, porque sou o dono. Não há que se falar em indenização, a obrigação será extinta. Mas os 5 dias de aluguel tem direito. Ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Os 5 dias de aluguel, isso eu tenho direito. Tá? Só um cuidado. Nós estamos no direito privado, tá? Então, essas regras não serão desta forma aplicadas nas relações de consumo, tá? Aluguéis de carro, etc. Porque lá o CDC é que regulamenta, né? Professor Silvio Soares, grande professor Silvio Soares, que dá aula de consumidor aqui na LAC, né? Pois bem, lá nas relações de consumo, CDC, Código de Defesa do Consumidor. Então, estamos pensando aqui numa relação entre pares. Por isso que eu estou usando como exemplo, eu e você. Particular, eu não sou alugador de carros, né? Se é que existisse, considerando que não existe essa expressão, né? Mas eu não vivo de alugar carros com habitualidade. Então, eu não sou fornecedor, né? E você não é consumidor. Nós somos particulares. Por isso que estamos aplicando tais regras. Ok? Mas, e se a coisa perecer por culpa, né? Então, eu te emprestei o meu carro, você saiu a milhão, 150 por hora, imprudentemente, bateu num poste e o carro pereceu. Mas você ficou vivo, tem que estar, né? E aí? E aí? Veja bem, neste caso, você não era o dono do carro, é evidente. E a regra fundamental é de que a coisa perece para o dono. Eu, credor, aqui sou. Só que neste carro o perecimento se deu por sua culpa. E noutro contexto, veja, quem por ação culposa causa dano a outra, em nexo causal, comete ato ilícito, tem que pagar a indenização.
A lógica é a mesma aqui. Artigo 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este devedor pelo equivalente, mais perdas e danos, evidente. Se ela perecer sem culpa, aí eu, credor, sofrerei a perda, sem direito à indenização, porque eu sou o dono, a coisa perece para o dono. Agora, se perecer com culpa, devedor, aí você paga indenização, né, cara? Ação culposa, causou dano, nexo causal, indeniza. Ok? Mas e se ele não perecer, deteriorar? Né, você guardou o carro direitinho, bonitinho, estacionou, pá. Quando voltou tinha ali um arranhado, né, tinha um amassado, deteriorou, não pereceu, só que foi sem culpa. Considerando que a coisa perece e deteriora para o dono, você não... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias, olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá